Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos os telespectadores do programa Mensagem de Esperança. Nós voltamos a falar acerca da EBD, Escola Bíblica Dominical, cujo tema que estamos estudando nesse trimestre, baseado no livro de Levítico, tem como tema adoração, santidade e serviço. E a lição que vamos estudar neste domingo, no dia 23, ela tem como título As Orações dos Santos no Altar de Ouro. O texto áureo encontra-se em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que diz: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, oração é marcar um encontro, uma audiência com a Trindade Santa no trono da graça, para receber dali respostas para as nossas indagações. A oração com o incenso precioso é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste através do Senhor Jesus Cristo com a ajuda do Espírito Santo. A lição, ela tem 2 tópicos, é uma lição pequena no seu comentário, mas rica no seu simbolismo. Toda a tipologia empregada na tenda da adoração, essa peça apontava para o sacrifício mais sublime como a igreja e podemos oferecer ao Senhor nossas orações e nossas ações de graça. O primeiro ponto da lição trata do lugar santíssimo. Nesse lugar só entrava apenas o sumo sacerdote. Ele estava autorizado a conduzir este ato de adoração. Pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o crente, o adorador, ele é um sacerdote que tem acesso à presença de Deus pelos méritos de Cristo. Nesse lugar, o sumo sacerdote, em Êxodo 28, versículo 36, a Bíblia diz que Deus mandou que Moisés, ao estabelecer Arão como sumo sacerdote, a sua indumentária, uma delas, a mitra, uma espécie de turbante, tinha uma tarja metálica, uma tarja de ouro, escrito Santidade ao Senhor. Quando do Novo Testamento, quando do sacrifício de Jesus e quando os crentes estiverem na Nova Jerusalém, o capítulo 22 e versículo 4, João diz: E contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome dele. Você observe, caro telespectador, que aquilo que era privilégio de um só, agora pelos méritos de Jesus, todos nós oferecemos sacrifícios a Deus. As nossas orações, elas sobem a Deus como sacrifício suave. Esse primeiro ponto, ele fala a respeito do lugar santo. Fala a respeito do altar de incenso, onde ficava, e fala a respeito da composição do incenso. Já falamos que no lugar santo somente o sumo sacerdote entrava. Ali ficava o altar de incenso, onde ele queimava as especiarias que foi determinado por Deus, que seria estoraque, ônica e gálbano. E ali, quando a fumaça cobria o propiciatório, que era a tampa da arca, o povo de Israel entendia que Deus havia aceitado o sacrifício. Quanto à cerimônia, o sacerdote oferecia incenso que só podia ser queimado com as brasas do altar de bronze. Observemos que antes de chegar-se ao altar de ouro, o sacerdote tinha de passar necessariamente pelo altar de bronze. Isso significa que sem o sangue de Jesus, jamais teremos acesso ao trono da graça. Em Hebreus capítulo 9 e o versículo de número 12, está escrito: Não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, através de Jesus Cristo, nós vamos ver que toda a tipologia
todo o simbolismo de Levítico, ele se concretiza na obra de Jesus Cristo. E esses detalhes apontavam para fases daquilo que seria executado em Cristo. Como falamos em lições anteriores, a respeito dos sacrifícios, a respeito dos animais, eles apontavam exatamente para o sacrifício perfeito. Era uma maneira de encobrir os pecados do povo de Israel, enquanto o sacrifício perfeito viria. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 4, o apóstolo Paulo diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, com Cristo, Paulo chama tudo que ficou para trás, tudo que a lei estabeleceu no seu cerimonial, Paulo chama de sombras, eram figuras. Agora a realidade estava em Cristo. O segundo ponto da lição fala das orações dos santos. A receita para uma oração perfeita, que representa o nosso incenso, aquilo que nós apresentamos a Deus. E a oração como sacrifício do Senhor. Nós vamos ver o salmista, Davi, dizendo no Salmo 141, no verso 2, suba a minha oração perante a tua face como incenso e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. O salmista Davi era um homem temente a Deus e Deus sabia disso. E o Senhor Jesus Cristo estabelece como o primeiro mandamento amar a Deus acima de todas as coisas. E Deus sabia que Davi o amava. A oração, vemos na Bíblia Sagrada, tanto no Velho como no Novo Testamento, nós vemos orações longas e vemos orações curtas. O que na verdade conta é se essa oração, se esse sacrifício está em sincronismo com a vontade de Deus. Certa vez Davi, falando no Salmo 91, até o verso de número 13, Davi falava da proteção e das grandezas do Senhor. No verso 14, nós vamos ver Deus respondendo ao salmista e dizendo, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque ele conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, um dos pré-requisitos necessários para a oração é amar a Deus. Tem que amar a Deus e confiar nele. E falar com Deus como um filho fala com o pai. Certa feita, Davi enfrentou uma oposição do próprio filho dele, Absalão. Levantou-se contra ele e ele, para não combater o filho e o próprio povo, seu povo, o povo de Israel, ele fugiu de Jerusalém. Davi tomou conhecimento que haveria um conselho. E Aitofel, ele foi um conselheiro hábil de Davi. E havia se passado para o lado de Absalão. Sabendo disso, Davi mandou que um servo seu, chamado Sai, ele fosse até Jerusalém para essa reunião. E Davi faz uma oração, enquanto essa reunião se desenrola, Davi faz uma oração curtinha. Davi diz, Senhor, transtorna em loucura os planos de Aitofel. Quando Sai deu seu parecer a respeito do que o rei queria, o rei optou pelo parecer de Sai, e Aitofel foi para casa, arrumou a sua casa e enforcou-se. A vida de Davi estava em sincronia com a vontade de Deus e Davi sabia disso, porque foi Deus quem o escolheu para ser rei de Israel. E por fim nós vemos a oração que o Senhor Jesus ensinou. Em Lucas, no capítulo de número 11, ele fala que os próprios discípulos de Jesus pediram a Jesus que ele ensinasse eles a orar como João fazia com os seus discípulos.
E nós vemos o Senhor Jesus Cristo em Mateus, no capítulo de número 6, versículos de 9 até o 13, Jesus dizendo assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Muito bem. Primeiro, essa oração, essa oferta suave, para chegar à presença de Deus e ser aceita, tem que se reconhecer a grandeza de Deus como Pai. Por outro lado, quem se dirige a Deus tem que se comportar como filho e obedecê-lo como pai. A partir do versículo 12, está escrito: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então observe que há uma qualificação. Nós não podemos pedir para que Deus nos perdoe se nós não perdoarmos aqueles que nos causam mal. O versículo 14 responde exatamente isso. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Portanto, há uma qualificação daquele que quer receber de Deus o seu favor, a sua graça, e que o seu sacrifício seja aceito. Ele tem que orar em concordância com a vontade divina. Com mais detalhes, nós falaremos neste domingo, pela manhã, Escola Bíblica Dominical em todas as congregações da Assembleia de Deus. Você é o nosso convidado e nos dará muita honra em participar conosco. Deus abençoe a todos, no nome precioso e santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.